326 anos. Esse é o tempo que uma seção da falha de San Andreas permaneceu completamente, absolutamente, perturbadoramente silenciosa. Nenhuma grande ruptura, nenhuma liberação, apenas pressão se acumulando em silêncio, como uma respiração presa que já dura mais tempo do que os próprios Estados Unidos existem. E agora, algo diretamente ao sul desse silêncio acabou de despertar de maneira extremamente violenta. 400 terremotos em 48 horas. A taxa está acelerando. As magnitudes estão aumentando. E os cientistas identificaram 3 critérios específicos que separam um enxame sísmico rotineiro de algo muito mais sério. 2 deles já foram preenchidos. Continue comigo porque o terceiro é onde tudo fica realmente interessante. E as próximas 72 horas irão ou confirmar esse último critério, ou encerrar este caso de forma definitiva. Antes de irmos mais longe, se você gosta do que fazemos aqui no Project Nightwatch, deixe seu like e se inscreva para não perder nenhum dos nossos debriefings noturnos. E também deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Vamos entrar nisso. Parte 1, a linha que acabou de ser cruzada. Alguma coisa acabou de mudar. Não de uma forma que dominou o ciclo de notícias. Não de uma forma que enviou alertas de emergência para o seu celular ou colocou uma faixa de breaking news na televisão. Mudou silenciosamente, da forma como as coisas mais perigosas sempre mudam. Nos dados, nos números, na lenta acumulação de sinais que, individualmente, não significam nada, mas que juntos significam algo que os cientistas que estudam essa região observam com um tipo muito específico de medo disciplinado. Deixe-me explicar exatamente o que aconteceu. No intervalo de 48 horas, a zona sísmica de Brawley, uma faixa do sul da Califórnia situada em uma das interseções geológicas mais complexas do continente norte-americano, produziu aproximadamente 400 terremotos. 400 em apenas 2 dias. E antes que você diga para si mesmo que a Califórnia tem terremotos o tempo todo, o que é verdade? E que isso provavelmente não significa nada. O que também pode ser verdade. Eu quero que você pare por um instante e pense na taxa. Porque a taxa é o sinal que realmente importa aqui. Esse enxame não chegou a 400 eventos logo no primeiro dia. Ele acelerou. A taxa subiu de 22 eventos por hora durante a fase inicial para 33 eventos por hora no pico da atividade. Isso não é um enxame se mantendo estável. Isso é um enxame ganhando velocidade. E quando algo que está liberando energia começa a liberá-la cada vez mais rápido, a pergunta que os sismólogos fazem não é quando isso vai parar. A pergunta é, o que está impulsionando essa aceleração? Depois existe o quadro das magnitudes, porque um enxame com 400 terremotos minúsculos é uma coisa. O que está acontecendo com o tamanho desses eventos é algo completamente diferente. O piso de magnitude, ou seja, o limite abaixo do qual a maioria dos eventos está se concentrando, começou a subir. Nas primeiras 24 horas, o enxame era dominado por eventos abaixo de magnitude 4,5. Isso já representa atividade sísmica significativa, mas ainda está dentro do que os pesquisadores consideram a faixa operacional normal da zona de Brawley. Então, dentro de uma única janela de 24 horas, o teto se rompeu. Os 2 maiores eventos da sequência chegaram aproximadamente a magnitude 4,66 e magnitude 4,7. Esses números podem parecer modestos no papel, mas contexto transforma tudo. Contexto é absolutamente tudo em sismologia. Esses não foram eventos rasos e superficiais tremendo nos primeiros quilômetros da crosta, onde pressão de fluidos e ruído geotérmico podem gerar sinais enganosos. Essas rupturas ocorreram entre 13 e 16 quilômetros de profundidade. Isso as coloca diretamente no que os geólogos chamam de crosta frágil, a porção fria e rígida da litosfera, onde as rochas não se dobram, não fluem e não acomodam tensão gradualmente. Elas travam e depois quebram. O fato de esses terremotos estarem ocorrendo nessa profundidade diz algo fundamental. Isso não é ruído superficial. Isso é a arquitetura da crosta falhando sob carga. Agora, as pessoas que monitoram essa zona mais de perto, pesquisadores e observadores que acompanham a zona sísmica de
Brawley, através de múltiplas sequências de enxames há décadas, estabeleceram uma estrutura diagnóstica específica. 3 critérios. Cada um deles, quando atingido, eleva a interpretação desse evento de algo rotineiro para algo que exige um tipo completamente diferente de atenção. O primeiro critério é crescimento da contagem de eventos. Esse critério já foi confirmado. Aproximadamente 400 terremotos em 48 horas, em uma taxa acelerada, satisfaz claramente esse limite. O segundo critério é aumento de magnitude. Esse também já foi confirmado. A progressão de um piso abaixo de magnitude 4,5 para um teto de magnitude 4,7 em menos de 24 horas satisfaz esse segundo limite. O terceiro critério, e este é o que vai definir tudo nas próximas 72 horas, é a migração para o norte. E esse critério ainda permanece aberto. Aqui está o motivo pelo qual isso importa tanto. Aqui está o motivo pelo qual o terceiro critério não é apenas mais um ponto em uma lista de 3. Ele é a pergunta inteira. A zona sísmica de Brawley não existe isoladamente. Ela está situada na extremidade sul de um sistema de falhas, cuja expressão ao norte corresponde a uma das estruturas geológicas mais estudadas, mais temidas e mais consequentes do planeta inteiro. O comportamento de um enxame nessa região, especificamente a direção para a qual ele se move, pode revelar se estamos observando um sistema liberando tensão localmente, queimando energia acumulada em uma descarga contida, ou se estamos testemunhando o primeiro capítulo de um evento de transferência de tensão que pode alcançar algo muito maior e muito mais perigoso. A migração é o diagnóstico. A migração é o teste. E neste exato momento, o teste ainda está em andamento. Isso não é uma previsão. Quero deixar isso absolutamente claro, porque clareza importa quando o assunto são terremotos e o público inclui pessoas que vivem no sul da Califórnia ou conhecem alguém que vive lá. Isso não é uma previsão. É uma estrutura observacional. Os cientistas não estão dizendo que um terremoto está chegando. Eles estão dizendo que este enxame já cruzou 2 dos 3 limites historicamente associados a eventos de transferência de tensão e que as próximas 72 horas irão confirmar ou descartar essa preocupação. Então, aqui está a pergunta real que estamos fazendo. Esse é um enxame contido? Um sistema queimando tensão armazenada localmente? Um processo que vai atingir o pico, decair e entrar para o catálogo histórico apenas como mais uma sequência sísmica de Brawley? Ou este é o primeiro passo de um processo de tensão migrando para o norte, em direção à falha de San Andreas do Sul, em direção a uma seção dessa falha que não rompe há 326 anos? Essa pergunta ainda não possui resposta, mas quando essa janela terminar, ela terá. E a resposta, seja qual for, vai nos dizer algo crítico sobre o estado atual de um dos sistemas de falhas mais perigosos da Terra. Parte 2. A geometria é destino. Você não consegue entender o que está acontecendo na zona sísmica de Brawley sem entender onde ela está localizada. Porque localização, em geologia, não é apenas geografia, é destino. A posição específica dessa zona em relação às falhas ao redor é o que transforma um enxame regional em um evento potencialmente consequente. Em ciência sísmica, geometria é destino. A zona de Brawley ocupa um corredor estreito entre 2 grandes sistemas de falhas. A oeste e ao sul, a falha imperial atravessa o Vale Imperial em uma orientação aproximadamente noroeste-sudeste. Ao norte, a extremidade sul da falha de San Andreas ancora aquilo que os sismólogos chamam de seção Coachella, um trecho travado e extremamente carregado de um dos segmentos de falha mais perigosos dos Estados Unidos continentais. A zona de Brawley funciona como o tecido conectivo entre esses 2 sistemas. Ela não é uma única falha limpa e contínua. É uma malha distribuída de fraturas, uma zona de deformação onde os 2 sistemas maiores interagem, se sobrepõem e transferem tensão entre si como parceiros em uma corrida de revezamento. E eu acredito que esse detalhe muda completamente a forma como devemos olhar para este enxame. Porque, contra o que muita gente imagina, o perigo em geologia raramente vem apenas da força de um único terremoto. Muitas vezes, ele vem da maneira como diferentes falhas conversam mecanicamente umas com as outras. É exatamente por isso que junções de falhas amplificam a incerteza de uma forma que uma falha isolada normalmente não amplifica.
Em uma falha única, a tensão se acumula de maneira relativamente previsível ao longo de um plano bem definido. Você consegue modelar isso, consegue estimar taxas de deslocamento, consegue construir intervalos de recorrência com confiança razoável, mas em uma junção, onde múltiplas falhas convergem, onde a geometria é caótica, onde a tensão está sendo dividida entre várias superfícies potenciais de ruptura ao mesmo tempo, o sistema ganha graus de liberdade que tornam qualquer previsão dramaticamente mais difícil. Qualquer uma dessas falhas pode absorver o próximo incremento de tensão. Qualquer uma delas pode romper primeiro. A junção é o ponto onde o modelo se complica. E é justamente aí que os dados passam a importar mais do que nunca. O que torna a zona de Brawley particularmente interessante e particularmente preocupante, dentro do contexto deste enxame, é o fato de ela funcionar como um corredor de transferência de tensão. Esse conceito está no centro de toda a preocupação atual. Um corredor de transferência de tensão não é uma característica geológica passiva. Ele é um mecanismo ativo, um caminho através do qual a energia acumulada em uma parte do sistema de falhas pode migrar para outra. Pense nisso como um sistema de transmissão. A tensão não permanece necessariamente onde se origina. Ela pode viajar. Ela pode se redistribuir. E quando ela começa a se mover através de um corredor como a zona de Brawley, a direção desse movimento passa a importar enormemente. Os sismólogos usam a expressão transferência de ruptura para descrever um cenário no qual uma sequência sísmica em um segmento de falha desencadeia a atividade em um segmento adjacente ou conectado. Isso não exige uma ruptura única e contínua. As falhas não precisam estar diretamente encostadas umas nas outras. O que é necessário é que a tensão liberada por um evento, ou por uma sequência inteira de eventos, altere as condições de carregamento de uma falha vizinha, empurrando-a um pouco mais perto do seu limiar de ruptura. Quando isso acontece, você não está mais lidando apenas com um terremoto ou um enxame isolado. Você está lidando com uma cascata, uma cadeia de influência mecânica se propagando através da crosta ao longo do caminho de menor resistência, ou mais precisamente, ao longo do caminho de maior suscetibilidade. A zona sísmica de Brawley possui aproximadamente 58 quilômetros de extensão ativa. Isso não é uma pequena anomalia local. Não é um detalhe periférico perdido no mapa tectônico da Califórnia. É uma zona de falha cuja extensão cobre uma parte significativa do espaço entre a falha imperial ao sul e a própria falha de San Andreas ao norte. E, criticamente, dentro desses 58 quilômetros, o enxame atual não está distribuído de forma uniforme. Isso é extremamente importante. A atividade não forma um único agrupamento contínuo espalhado suavemente por toda a região. Os dados sismológicos mostram dois agrupamentos distintos de terremotos separados por um intervalo relativamente silencioso. Uma faixa de quietude atravessando o centro da zona ativa. E esse intervalo é uma das características mais intrigantes de todo o conjunto de dados atual. Existem duas interpretações principais para isso, e cada uma delas leva a conclusões radicalmente diferentes. A primeira interpretação é relativamente tranquilizadora. O intervalo pode representar uma barreira estrutural, uma região da crosta que não está sob tensão suficiente para gerar eventos ou que está geometricamente isolada das superfícies principais de ruptura responsáveis pelo enxame. Se esse for o caso, o intervalo pode funcionar como um quebra-fogo natural, limitando a propagação da tensão para o norte e confinando o enxame à sua área atual. Mas existe uma segunda interpretação, e ela é consideravelmente menos confortável. O intervalo pode representar um segmento travado, uma parte da falha que está acumulando tensão mais rápido do que consegue liberá-la. Um reservatório de energia elástica que ainda não encontrou expressão sísmica, mas que continua sendo carregado pela atividade dos dois lados. Nesse cenário, o silêncio não representa a ausência de tensão. Representa tensão armazenada. Representa a quietude de uma mola comprimida. E há ainda uma terceira possibilidade. O intervalo pode ser uma sombra de tensão. Uma região temporariamente protegida da ruptura devido à geometria das rupturas recentes nos segmentos adjacentes.
uma área cuja condição de tensão poderá se normalizar conforme a sismicidade ao redor evolui. Cada uma dessas interpretações implica uma trajetória diferente para este enxame. Cada uma delas responde de forma diferente à pergunta central que estamos acompanhando. E é exatamente aqui que eu percebo como a geologia frequentemente desafia nossa intuição. Porque para a maioria das pessoas, silêncio parece segurança. Mas em sistemas tectônicos complexos, silêncio às vezes significa exatamente o oposto. O que toda essa geometria realmente nos mostra é que a direção da migração do enxame não é apenas uma curiosidade científica. Não é um detalhe secundário perdido em meio aos gráficos sísmicos. Ela é o principal sinal diagnóstico de todo este evento. Se a atividade permanecer confinada ao agrupamento sul, se o intervalo persistir, se não houver propagação de sismicidade em direção à falha de San Andreas, então a geometria conseguiu conter a tensão localmente. Mas se novos eventos começarem a surgir ao norte do intervalo, se o enxame começar a migrar na direção da seção Coachella, então o corredor estará aberto. A tensão estará se movendo. E estará se movendo em direção ao único segmento da falha de San Andreas do Sul que permanece carregado sem ruptura há mais tempo do que qualquer ciclo já registrado historicamente. Este é um dos poucos lugares da Terra onde um enxame sísmico pode simplesmente desaparecer silenciosamente no registro geológico, ou se conectar a algo que está esperando sob pressão há 3 séculos. Parte 3. O problema dos 326 anos de silêncio. Quero colocar um número diante de você e pedir que realmente absorva o peso dele. 326 anos. Esse é o tempo desde a última ruptura da seção Coachella da falha de San Andreas do Sul. O ano era aproximadamente entre 1690 e 1700. William III ainda ocupava o trono inglês. Isaac Newton havia publicado o Principia menos de 15 anos antes. Toda a era colonial americana, a Revolução Americana, a Guerra Civil, a Revolução Industrial, 2 guerras mundiais, a era nuclear, a era espacial, tudo isso aconteceu enquanto essa única seção da falha de San Andreas permaneceu travada, acumulando tensão em silêncio, acumulando aquilo que os sismólogos chamam de déficit de deslizamento, esperando pelo momento em que a energia elástica acumulada na crosta finalmente ultrapasse a resistência por atrito que mantém a falha bloqueada. Esse momento ainda não chegou, mas a espera já está durando mais do que deveria. E aqui está o contexto que transforma esse número em algo genuinamente inquietante e não apenas impressionante. O intervalo médio de recorrência da seção Coachella, o tempo médio entre grandes rupturas calculado a partir de evidências geológicas preservadas em trincheiras paleossísmicas, sedimentos lacustres e deslocamentos na paisagem, é de aproximadamente 180 anos, com uma margem de erro de cerca de 60 anos. Mesmo utilizando o limite superior mais generoso dessa estimativa, 180 mais 60 resulta em 240 anos antes que a seção Coachella ultrapasse o período esperado de silêncio. O intervalo atual é de 326 anos. Isso significa que a seção Coachella permanece silenciosa há quase um século, além da estimativa mais conservadora do seu ciclo normal de recorrência. É exatamente isso que os geólogos querem dizer quando afirmam que uma falha está atrasada. E eu acho importante esclarecer esse termo, porque ele costuma ser interpretado de maneira errada. Dizer que uma falha está atrasada não significa que um terremoto seja inevitável amanhã. Falhas não operam com calendário. Elas não sabem em que ano estamos. Elas respondem à tensão acumulada, não ao relógio humano. Mas atrasada significa que o ciclo esperado de liberação de energia elástica já se estendeu além do comportamento histórico normal sem completar a ruptura. E isso implica algo fisicamente real. Mais energia de deformação está armazenada nas rochas hoje do que existia no início do ciclo anterior. Quanto mais o silêncio se prolonga além do intervalo médio de recorrência, maior se torna o déficit de deslizamento. E o déficit de deslizamento é o conceito que transforma tempo
em perigo. A seção Coachella está localizada em uma zona onde as placas do Pacífico e da América do Norte se movem uma em relação à outra a aproximadamente 20 a 35 milímetros por ano, dependendo do segmento específico da falha. Em uma falha rastejante, um segmento onde pequenos deslizamentos sísmicos permitem que as placas se movam gradualmente sem acumular níveis perigosos de tensão elástica, esse movimento é acomodado continuamente de maneira relativamente inofensiva. Mas a seção Coachella não é uma falha rastejante. Ela é uma falha travada. Os dois lados da falha estão presos um ao outro pelo atrito, enquanto as partes profundas das placas tectônicas continuam deslizando lentamente umas contra as outras. A tensão não está sendo liberada. Ela está sendo armazenada invisivelmente na deformação elástica das rochas em ambos os lados do plano de falha. 326 anos de travamento, com 20 a 35 milímetros de movimento relativo por ano. Quando você faz essa conta, chega a algo entre aproximadamente 6,5 metros e quase 12 metros de déficit acumulado de deslizamento. Essa é a distância que a falha quer se mover, mas ainda não conseguiu. E quando ela finalmente se mover, não se, mas quando, essa energia será liberada em questão de segundos, e a magnitude do terremoto resultante será diretamente proporcional à tensão acumulada ao longo desse período. O USGS estima uma probabilidade significativa de grande ruptura nessa seção dentro de uma janela de 30 anos. Isso não é ciência marginal. Não é teoria conspiratória de internet. É a avaliação oficial de risco sísmico da principal agência responsável por caracterizar ameaças sísmicas nos Estados Unidos. E existe outro detalhe extremamente importante. Em 1857, aconteceu o terremoto de Fort Tejon, um dos maiores terremotos históricos da América do Norte. Uma ruptura colossal da falha de San Andreas, que percorreu aproximadamente 350 quilômetros da falha, desde Parkfield, no noroeste, até a região de Cajun Pass, no sudeste. A magnitude estimada ficou entre 7,7 e 7,9. Foi um evento gigantesco. E mesmo assim, a seção Coachella não rompeu. A ruptura parou antes de alcançá-la. A seção Coachella permaneceu travada durante um dos maiores terremotos já registrados na história da falha de San Andreas, absorvendo mudanças de tensão provenientes de um evento gigantesco nas proximidades, sem liberar sua própria energia acumulada. E ela continua travada desde então. Então, quando falamos sobre o atual enxame sísmico de Brawley e perguntamos se a tensão poderia migrar para o norte em direção à seção Coachella, não estamos perguntando se existe uma falha qualquer naquela região. Estamos perguntando se uma sequência sísmica em um corredor de transferência de tensão imediatamente ao sul pode entregar um novo incremento de tensão de Coulomb a um segmento que já está acumulando energia há mais tempo do que qualquer ciclo registrado. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Quanto estresse adicional um sistema já sobrecarregado consegue absorver antes de finalmente cruzar o próprio limite? A tensão vem se acumulando naquela seção há 326 anos. E se mesmo uma fração da energia liberada agora na zona de Brawley encontrar um caminho para o norte, ela não estará chegando a um sistema vazio. Ela estará chegando a um sistema que talvez já esteja perigosamente próximo do próprio ponto de ruptura. Parte 4. O sinal de magnitude que as pessoas estão ignorando. Um terremoto de magnitude 4,7 é, para a maioria das definições cotidianas, um evento moderado. Ele sacode objetos, assusta pessoas, faz pratos vibrarem e aparece rapidamente no noticiário local antes da programação mudar para a previsão do tempo. No contexto da sismicidade global, que produz milhares de terremotos todos os dias em todas as faixas de magnitude, um 4,7 é relativamente comum. Então, quando eu digo que o evento de magnitude 4,7 dentro deste enxame é um dos sinais mais importantes de todo o conjunto de dados atual, quero explicar exatamente o motivo. Porque a importância não está apenas no número, está no que esse número representa sobre a trajetória do sistema. O conceito essencial aqui é o que os pesquisadores chamam de Magnitude Ceiling Creep.
ou avanço progressivo do teto de magnitude. Em um enxame sísmico, a distribuição dos tamanhos dos eventos normalmente segue um padrão estatístico conhecido como relação de Gutenberg-Richter, um modelo matemático que prevê quantos terremotos de determinada magnitude devem ocorrer acima de um certo limite. Sob condições normais, o maior terremoto costuma acontecer cedo na sequência. Depois disso, a atividade continua abaixo daquele teto inicial. Mas o que vem acontecendo na zona de Brawley nas últimas 48 horas é diferente. O teto está subindo. O enxame não começou com seu maior evento. Ele está produzindo terremotos progressivamente maiores conforme acelera. E isso importa muito, porque esse padrão sugere um sistema sob tensão crescente, não um sistema dissipando energia e caminhando para o encerramento. Existe também outro conceito importante: o piso crescente. Não apenas o teto está aumentando. A própria magnitude mínima dos eventos que aparecem com frequência significativa também está subindo. No início da sequência, a maioria dos eventos estava muito abaixo de magnitude 4. À medida que o enxame evoluiu, toda a distribuição energética começou a migrar para cima. Eventos maiores estão se tornando mais comuns. E isso muda completamente a leitura física do sistema. O centro estatístico de gravidade do enxame está subindo. Em termos físicos, isso significa que o sistema não está liberando energia de forma suave e gradual. Ele está escalando. Algo continua alimentando o processo. E o mais importante de tudo, aquilo que está alimentando o sistema ainda não alcançou o equilíbrio. Agora vamos colocar isso em contexto histórico, porque a zona sísmica de Brawley não é um lugar sem histórico sísmico. Ela já produziu enxames importantes em 1981, 2012 e 2020, entre outros episódios. Cada sequência teve sua própria assinatura, diferentes durações, diferentes padrões espaciais e diferentes distribuições de magnitude. O enxame atual, em termos de contagem de eventos e velocidade de atividade, ainda permanece dentro do grande envelope histórico da região. Ele não está fazendo algo tão sem precedentes que impossibilite comparações, mas sua trajetória de magnitude está avançando para a parte superior desse envelope histórico. Ainda não ultrapassou os maiores padrões observados anteriormente, mas está se aproximando do teto histórico, enquanto continua acelerando. E é exatamente isso que chama a atenção. O próximo limite que os sismólogos estão observando agora é magnitude 5.0. E esse não é um número arbitrário. Uma magnitude 5 representa uma mudança qualitativa na energia mecânica do sistema. A escala de magnitude é logarítmica. Cada unidade inteira representa aproximadamente 32 vezes mais energia liberada do que a unidade anterior. Então a diferença entre 4,7 e 5,0 pode parecer pequena numericamente, mas fisicamente ela é enorme. Um terremoto de magnitude 5 nessa região representaria um aumento significativo na perturbação mecânica aplicada ao sistema de falhas ao redor. E na geometria específica da zona de Brawley, cercada pela falha imperial ao sul e pela falha de San Andreas ao norte, um evento magnitude 5 poderia alterar de maneira mensurável o estado de tensão de ambas. E aqui está a principal ideia que quero que você leve consigo. Quando observadores monitoram um enxame em busca de sinais de escalada, eles não estão esperando um único momento dramático. Eles estão observando uma escada. A escada de escalada sísmica. Cada degrau representa um limite em magnitude, taxa de eventos ou extensão espacial. Cruzar um único degrau não dispara automaticamente um alarme, mas cruzar múltiplos degraus em múltiplas dimensões ao mesmo tempo, isso é outra história. E o enxame atual já cruzou degraus importantes na taxa de atividade e na magnitude. A pergunta agora é se ele também cruzará o degrau espacial. Se os eventos começarão a migrar para o norte. Se a transferência direcional de tensão se juntará aos sinais que já estão exigindo atenção. Porque magnitude sozinha não é o sinal principal. Direção mais magnitude, combinadas com aceleração, nessa localização geológica específica. Esse é o verdadeiro sinal. E neste momento, 2 dos 3 componentes desse sinal já estão acesos. Parte 5. O relógio em tempo real começa agora. O terceiro critério, o único que ainda permanece sem resposta,
é a migração para o norte. E antes de falarmos sobre o que exatamente essa migração significaria neste contexto, quero garantir que estamos falando da mesma coisa. Porque a palavra migração costuma ser usada de forma vaga. Em sismologia, ela possui um significado extremamente específico. Em um enxame sísmico, migração espacial significa o movimento sistemático do centroide da atividade sísmica. Em outras palavras, o centro estatístico da região, onde os terremotos estão acontecendo, começa a se deslocar em uma direção específica ao longo do tempo. Não é dispersão aleatória. Não é apenas atividade aparecendo em diferentes pontos da região ao mesmo tempo. Migração real é direcional, progressiva e mecanicamente significativa. Ela indica que alguma coisa está se movendo através da crosta terrestre. Pode ser pressão de fluidos propagando-se ao longo de zonas permeáveis de falha. Pode ser uma frente sísmica impulsionada por transferência elástica de tensão proveniente de uma ruptura em crescimento. Ou pode ser a falha progressiva de um segmento tectônico conforme a tensão é redistribuída de evento em evento. Mecanismos diferentes, implicações físicas diferentes, mas todos possuem algo em comum. Todos são direcionais. E todos podem ser observados se você estiver acompanhando os dados em tempo real. O caminho esperado para essa migração ao norte parte da atual região ativa em direção ao Mar de Salton e depois para Bombay Beach, a pequena comunidade localizada na margem nordeste do lago e praticamente assentada sobre o traçado mapeado da falha de San Andreas do Sul. Isso não é uma direção geográfica escolhida aleatoriamente. É a direção estrutural imposta pela geometria das falhas na zona de Brawley e pela orientação do campo regional de tensão. Se a tensão estiver realmente sendo transferida dos agrupamentos ativos em direção à falha de San Andreas, o caminho físico dessa propagação é para o norte, em direção ao Mar de Salton, em direção à falha travada, em direção ao segmento Coachella. E aqui existe um detalhe extremamente importante. Quando uma frente sísmica começa a migrar, ela normalmente faz isso em uma velocidade observável em horas ou dias. Não é instantâneo. Novos eventos começam a surgir progressivamente mais ao norte do que os anteriores, criando um padrão espacial reconhecível nos dados. É exatamente isso que os sismólogos estarão observando nas próximas 72 horas. E a Califórnia possui uma das redes de monitoramento sísmico mais densas e sensíveis do planeta. A resolução dos dados é suficiente para detectar esse tipo de propagação praticamente em tempo real. Se estiver acontecendo, nós saberemos rapidamente. Mas por que exatamente 72 horas? Esse número não é mágico. Ele representa uma janela diagnóstica prática baseada em como eventos históricos de transferência de tensão evoluíram nesta e em outras regiões tectônicas semelhantes. Quando a migração realmente acontece dentro de um enxame e representa propagação genuína de tensão em direção a outro sistema de falhas, o padrão normalmente se torna visível logo nos primeiros dias, e nós já estamos aproximadamente na marca de 48 horas. Isso significa que as próximas 24 horas provavelmente irão revelar a tendência, ou não revelarão nada. Enxames que irão transferir tensão geralmente demonstram esse comportamento cedo. Enxames que irão morrer localmente normalmente começam a exibir sinais estatísticos de declínio dentro dessa mesma janela. Redução da taxa de eventos, estabilização do teto de magnitude e contração espacial da atividade. As 72 horas não representam um prazo após o qual nada mais poderá acontecer. Representam o período durante o qual o enxame revelará sua verdadeira natureza. E eu acho fascinante como a ciência sísmica trabalha exatamente nesse limite entre paciência e urgência. Porque os pesquisadores não estão tentando prever o futuro como em um filme de desastre. Eles estão tentando interpretar um sistema físico complexo enquanto ele ainda está em movimento. Se a migração realmente aparecer, se novos eventos começarem a surgir sistematicamente ao norte da fronteira atual do enxame, avançando em direção ao Mar de Salton, deixando um rastro espacial nos dados apontando para a seção Coachella. Então a interpretação deste enxame muda imediatamente. Ele deixa de ser uma atividade rotineira de Brawley, passa a ser um evento ativo de transferência de tensão. Isso não significa automaticamente que um grande terremoto seja iminente na falha de San Andreas.
Mas significa que o cenário mais preocupante dentre os 3 possíveis deixou de ser apenas teórico. Passou a ter suporte observacional. A probabilidade de uma sequência tipo pré-abalo aumenta. A atenção da comunidade sismológica se intensifica. E a postura operacional de todas as agências responsáveis pelo monitoramento sísmico no sul da Califórnia sobe de nível. Mas se a migração não aparecer, então quando essa janela se encerrar, teremos um enxame contido de Brawley. Cientificamente importante. Geologicamente fascinante. Mas ainda assim, contido. Parte 6. Isto não é apenas uma falha. É uma máquina. Para entender por que a zona sísmica de Brawley produz enxames da maneira como produz, esses surtos de atividade agrupada e acelerada que agora já cruzaram múltiplos limites diagnósticos, você precisa entender o ambiente geológico em que ela existe, porque este é um dos cenários tectônicos mais incomuns da América do Norte. Isto não é uma zona de falha californiana normal. Isto é uma bacia pull-apart localizada exatamente no ponto de colisão entre 2 estilos incompatíveis de movimento tectônico. E o resultado é um sistema geológico quase projetado para produzir exatamente o tipo de comportamento sísmico que estamos observando agora. A zona de Brawley está situada dentro da Depressão de Salton, uma bacia baixa que se estende do Golfo da Califórnia ao sul até a região do Mar de Salton ao norte. Essa depressão representa a expressão mais ao norte de um centro de expansão tectônica, uma região onde a crosta está literalmente sendo puxada para lados opostos, permitindo que novo material ascenda das profundezas para preencher o espaço criado pela extensão tectônica. É o mesmo processo responsável pela formação de bacias oceânicas. A diferença é que aqui isso está acontecendo em terra firme, e isso é relativamente raro. O Golfo da Califórnia, ao sul, representa um oceano em estágio inicial de formação. A Depressão de Salton representa um estágio ainda mais inicial, um rift continental que ainda não conseguiu separar completamente a península da Baja Califórnia do continente mexicano, mas está tentando fazer exatamente isso. Ao mesmo tempo, toda essa região também é dominada pelo movimento transcorrente dextral do sistema da falha de San Andreas, onde a placa do Pacífico se move para noroeste em relação à placa norte-americana. Esses 2 regimes tectônicos, expansão crustal e cisalhamento transcorrente, interagem simultaneamente dentro da Depressão de Salton. O resultado é o que os geólogos chamam de ambiente transtensional. A crosta está sendo puxada e torcida ao mesmo tempo. E isso produz uma rede extremamente complexa de falhas orientadas em múltiplas direções, acomodando deformações distribuídas por toda a região, em vez de concentrá-las em uma única superfície de ruptura limpa. É exatamente por isso que a zona de Brawley existe como uma zona e não como uma única falha. A deformação distribuída típica de uma bacia pull-apart se manifesta através de enxames sísmicos, sismicidade difusa e agrupamentos de pequenos eventos espalhados por grandes áreas. Porque a tensão não está sendo acomodada por uma única falha principal, acumulando energia para uma ruptura catastrófica. Ela está sendo acomodada por vários segmentos menores atuando simultaneamente. E isso muda completamente a interpretação do que estamos vendo. Em certo sentido físico muito real, a zona de Brawley foi construída geologicamente para fazer exatamente o que está fazendo agora. Ela foi construída para produzir enxames sísmicos. Enxames aqui são normais. Historicamente, a região produziu sequências importantes em 1981, 1993, 2005, 2012, 2020 e em vários outros períodos nos quais os registros instrumentais ainda eram incompletos. A frequência desses enxames faz parte da própria identidade tectônica do sistema. A atividade geotérmica intensa da região, as temperaturas elevadas e a presença abundante de fluidos na crosta reduzem o limite necessário para que ocorra deslizamento nas falhas. Isso permite que a tensão seja liberada em explosões distribuídas de atividade sísmica, em vez de se acumular exclusivamente até eventos catastróficos únicos. Nesse sentido, os enxames sísmicos de Brawley normalmente funcionam como mecanismos naturais de alívio de pressão, uma maneira do sistema liberar tensão antes que ela alcance níveis extremos.
Mas aqui está a tensão conceitual que torna o momento atual diferente de um enxame rotineiro. Esse mecanismo de alívio só funciona adequadamente quando a energia permanece local, quando a tensão liberada se dissipa dentro da própria zona de Brawley e não migra para segmentos travados adjacentes ao norte ou ao sul. E é exatamente por isso que o critério de migração para o norte importa tanto. Um enxame que permanece dentro da zona de Brawley significa que o sistema está funcionando conforme projetado pela própria geologia. Mas um enxame que começa a transferir tensão para o norte, em direção à seção Coachella, representa algo completamente diferente. Representa um mecanismo de acoplamento entre uma zona de liberação distribuída e uma falha travada, carregada e extremamente paciente. Uma falha que pode estar esperando precisamente por esse tipo de perturbação mecânica. E eu acho que é isso que torna este momento tão fascinante do ponto de vista científico. Porque estamos observando, em tempo real, o limite delicado entre um sistema tectônico estabilizando a si próprio, ou começando a transferir instabilidade para algo muito maior. Parte 7. O calor sob a superfície. Existe outra coisa vivendo sob a zona de Brawley que merece atenção. Não porque ela mude completamente a interpretação fundamental deste enxame, mas porque adiciona uma camada importante de contexto geológico que explica muito sobre o comportamento dessa região. O campo geotérmico do Mar de Salton é uma das áreas termicamente mais ativas dos Estados Unidos continentais. O gradiente geotérmico, a velocidade com que a temperatura aumenta com a profundidade, chega aqui a aproximadamente 200 graus Celsius por quilômetro. Isso é extraordinário. Para comparação, a média global do gradiente geotérmico terrestre gira em torno de 25 a 30 graus Celsius por quilômetro. A depressão de Salton está funcionando aproximadamente 8 vezes mais quente do que a crosta continental típica. E esse ambiente térmico extremo produz dois efeitos principais sobre o comportamento sísmico. O primeiro é que ele reduz a profundidade da chamada transição frágil dúctil, o ponto onde o comportamento das rochas muda de fratura rígida para deformação plástica e lenta. Em crostas continentais normais, essa transição costuma ocorrer entre 15 e 20 quilômetros de profundidade. Na depressão de Salton, as temperaturas elevadas empurram essa transição para regiões mais rasas. Isso significa que a faixa da crosta capaz de produzir terremotos clássicos fica comprimida em uma camada relativamente estreita. A maior parte da atividade sísmica da região, incluindo o enxame atual, acontece justamente dentro dessa zona sismogênica comprimida. E isso é totalmente consistente com as profundidades de 13 a 16 quilômetros observadas nos maiores eventos recentes. O segundo efeito, e talvez o mais importante para interpretar o enxame atual, é o aumento da atividade de fluidos dentro da crosta. Fluidos quentes e altamente pressurizados podem migrar através das falhas, reduzindo temporariamente a tensão normal efetiva sobre os planos de ruptura e facilitando o deslizamento sísmico. Enxames impulsionados por fluidos são uma categoria reconhecida em sismologia. Eles geralmente apresentam características específicas: migração gradual, magnitudes moderadas e ausência de uma clara estrutura principal de choque e réplicas. Alguns observadores levantaram a hipótese de que fluidos poderiam estar contribuindo para a atividade atual de Brawley. E, honestamente, é uma hipótese legítima. Mas aqui entra um detalhe extremamente importante. Não existem sinais atuais de inflação vulcânica na região. Não existem emissões gasosas anômalas. Não existem alterações geoquímicas significativas indicando grande injeção de fluidos. E o comportamento da sequência atual, especialmente sua aceleração e o aumento progressivo do teto de magnitude, se parece muito mais com liberação tectônica de tensão do que com sismicidade, induzida por fluidos. O calor está lá. Os fluidos estão presentes, mas o sinal principal continua apontando para a transferência tectônica de tensão. E isso nos traz novamente para a pergunta central: para onde essa tensão está indo? Parte 8. A camada fantasma vulcânica. Existe mais um personagem geológico nessa história que vale a pena apresentar rapidamente. Porque entender o que esta região não está fazendo agora exige entender o que ela já fez no passado. Na extremidade norte do Mar de Salton, existe um pequeno conjunto de colinas chamado Salton Buttes, uma das formações vulcânicas mais jovens de toda a Califórnia.
Esses domos riolíticos entraram em erupção aproximadamente há 1800 anos. Não em tempo geológico, em tempo humano real. 1800 anos atrás significa que essas erupções ocorreram enquanto o Império Romano ainda existia. Na escala geológica, isso aconteceu praticamente ontem. A existência de vulcanismo jovem tão próximo da zona sísmica de Brawley naturalmente desperta preocupação sempre que grandes enxames sísmicos aparecem na região. E isso merece ser abordado diretamente. Erupções vulcânicas frequentemente são precedidas por enxames sísmicos, porque o magma, ao se mover pela crosta, fratura as rochas ao redor e desencadeia terremotos ao longo de seus caminhos de intrusão. Se este enxame tivesse origem vulcânica, esperaríamos observar sinais muito específicos. Deformação do solo detectável por GPS, satélites INSAR, tremor harmônico contínuo nos sismogramas, alterações anômalas nas emissões de gases, mudanças térmicas nos fluidos geotérmicos da região. Nenhum desses sinais está presente agora. Não existe evidência atual de intrusão magmática contribuindo para o enxame de Brawley. O histórico vulcânico do Salton Buttes é real e é cientificamente importante. Mas ele não é o protagonista da história atual. A história de hoje é tectônica. É sobre tensão se movendo através de rochas travadas, não sobre magma subindo através da crosta. E isso mantém a pergunta principal exatamente onde ela sempre esteve. Não é se um vulcão está despertando. É se a tensão da zona de Brawley está migrando para o norte. Parte 9. O debate sobre o valor B. Existe um número escondido dentro dos dados deste enxame que os sismólogos consideram extremamente interessante e profundamente frustrante ao mesmo tempo, porque ele sugere algo importante sem nunca confirmar completamente aquilo que parece insinuar. Esse número é chamado de valor B, e entender o que ele significa, e principalmente o que ele não pode dizer, é essencial para interpretar corretamente a sequência atual. O valor B deriva da relação de Gutenberg-Richter, a lei estatística que descreve como terremotos de diferentes magnitudes se distribuem dentro de qualquer catálogo sísmico. Mais especificamente, o valor B representa a inclinação da linha obtida quando se plota o logaritmo do número de terremotos contra suas magnitudes. Um valor B alto significa que o catálogo é dominado por pequenos eventos. Muitos terremotos pequenos, poucos grandes. Já um valor B baixo significa que terremotos maiores estão ocorrendo com mais frequência do que o padrão estatístico normal preveria. Em ambientes tectônicos típicos, o valor B costuma girar em torno de 1.0. Quando ele cai significativamente abaixo disso, valores como 0,7 ou 0,8, muitos sismólogos interpretam o sinal como um possível indicador de tensão diferencial elevada. A lógica física é relativamente intuitiva. Em um ambiente de alta tensão, as rochas possuem menor capacidade de liberar energia em pequenos incrementos. Como resultado, uma parcela maior da energia total acaba sendo liberada em terremotos maiores. Sob essa interpretação, um valor B baixo funciona quase como um medidor geológico apontando para a pressão alta. E análises preliminares do enxame atual de Brawley sugerem exatamente isso. Um valor B abaixo de 1.0. Isso é consistente com o avanço do teto de magnitude e com o piso crescente que discutimos anteriormente. Também se encaixa na interpretação de um sistema operando sob tensão acima do normal. Se alguém quisesse construir o argumento de que este enxame representa algo além de uma liberação rotineira de energia, o valor B seria uma das peças de evidência mais importantes dessa narrativa. Mas aqui é onde a ciência honesta exige cautela. Porque o valor B é extremamente sensível ao tamanho e à qualidade do catálogo sísmico utilizado. Para estimá-lo corretamente, é necessário um conjunto grande e completo de terremotos bem registrados. E um catálogo construído a partir de apenas 48 horas de atividade sísmica carrega incertezas estatísticas enormes. As barras de erro podem ser suficientemente amplas para permitir tanto um valor realmente baixo quanto um valor perfeitamente normal próximo de 1,0. Ou seja, um valor estimado em 0,8 não exclui estatisticamente um valor real de 1,0. E isso muda tudo. Os sismólogos mais cuidadosos, que felizmente são a maioria, tratam valores B baixos em enxames iniciais como pistas, não como conclusões definitivas. E eu considero isso uma das partes mais fascinantes da ciência sísmica moderna.
porque a ciência raramente trabalha com certezas absolutas em tempo real. Ela trabalha com pesos de evidência, com sinais parciais, com padrões que aumentam ou diminuem probabilidades. O valor B, neste caso, faz exatamente isso. Ele adiciona peso à hipótese de tensão elevada, sem provar essa hipótese. Ele é consistente com um sistema sobrecarregado, consistente com uma região operando acima da sua faixa normal de tensão, consistente com a ideia de que a zona de Brawley está mais próxima do seu limiar de ruptura do que costuma estar. Mas ele não resolve a questão principal. E aqui está a limitação mais importante de todas. O valor B não consegue dizer nada sobre direção. Ele não pode revelar se a tensão irá migrar para o norte. Não pode revelar se a seção Coachella será o destino dessa transferência de tensão. Para responder essa pergunta, nós voltamos novamente ao terceiro critério. Sempre voltamos à migração. O valor B é uma pista. A migração para o norte seria a conclusão observacional. E essa conclusão ainda está sendo escrita em tempo real. Parte 10. O problema dos dois agrupamentos. Uma das características mais estranhas e potencialmente mais importantes deste enxame só aparece quando você mapeia espacialmente todos os aproximadamente 400 terremotos. Quando você deixa de olhar apenas para números abstratos e transforma os eventos em uma distribuição geográfica real. Porque nesse momento, uma estrutura começa a surgir. E essa estrutura muda completamente a leitura do sistema. O enxame não é um único agrupamento contínuo. Ele é composto por dois agrupamentos separados por um vazio. O agrupamento norte e o agrupamento sul do enxame atual são internamente coerentes. Concentrações compactas de eventos que sugerem ruptura ativa em segmentos específicos de falha dentro da zona. Entre eles existe uma faixa onde a densidade sísmica cai de forma perceptível. Não necessariamente até zero, mas significativamente abaixo do restante da sequência. Esse intervalo atravessa aproximadamente o centro da zona ativa. E sua existência levanta perguntas extremamente importantes. A primeira possibilidade é que o intervalo represente uma fronteira de segmentação tectônica, uma descontinuidade estrutural na geometria da falha, separando fisicamente as partes norte e sul do sistema. Muitas falhas não são contínuas de ponta a ponta, elas são compostas por segmentos separados por desvios, degraus estruturais ou mudanças geométricas complexas. E essas fronteiras frequentemente controlam até onde uma ruptura consegue se propagar. Se o intervalo atual corresponder a uma verdadeira barreira estrutural, ele pode estar impedindo a transmissão de energia sísmica entre os dois agrupamentos. Nesse cenário, o intervalo seria uma boa notícia. Uma barreira natural limitando a propagação de tensão para o norte. Mas existe uma segunda possibilidade, e ela é muito menos confortável. O intervalo pode representar um patch travado, uma região da falha submetida a alta tensão normal, fortemente acoplada e incapaz de liberar energia em pequenos incrementos. Se isso for verdade, então o segmento silencioso no centro do enxame está sendo carregado pelos dois lados simultaneamente. Eventos ao sul aumentam sua tensão a partir de baixo. Eventos ao norte aumentam sua tensão a partir de cima. E nesse cenário, o silêncio deixa de parecer tranquilizador. Ele passa a parecer acumulativo, passa a parecer pressão comprimida. Um segmento travado cercado por atividade sísmica é exatamente o tipo de estrutura que pode romper abruptamente em um evento maior, talvez magnitude 5 ou superior, avançando mais um degrau na escada da escalada sísmica. Existe ainda uma terceira possibilidade, a chamada sombra de tensão. Terremotos não apenas liberam tensão, eles também a redistribuem. Quando uma ruptura ocorre, algumas regiões ao redor ficam mais próximas da falha, enquanto outras ficam temporariamente mais estáveis. Uma sombra de tensão é justamente isso. Uma área cuja probabilidade de ruptura diminuiu temporariamente devido a eventos recentes nas proximidades. Nesse caso, o intervalo não seria estruturalmente especial. Seria apenas uma região momentaneamente protegida da ruptura. E isso implicaria algo importante. A situação pode mudar conforme o campo regional de tensão evolui. Cada uma dessas interpretações leva a conclusões completamente diferentes sobre o futuro do enxame. Se o intervalo for uma barreira, ele pode impedir a propagação para o norte. Se for um patch travado, ele pode ser o local de um evento maior capaz de transferir tensão abruptamente para a falha de San Andreas. E se for uma sombra de tensão, então os dois agrupamentos podem eventualmente se reconectar. O ponto central continua sendo o mesmo.
Tudo depende de saber se a atividade encontrará um caminho além do intervalo, se a migração continuará em direção à seção Coachella. E é exatamente aqui que a incerteza científica se torna mais desconfortável, porque os dados atuais ainda permitem múltiplas interpretações fisicamente plausíveis. Nós ainda não sabemos se o intervalo está bloqueando algo ou carregando algo, mas provavelmente saberemos muito mais nas próximas 72 horas. Parte 11. A coincidência da Flare Solar. Agora a história começa a ficar interessante de uma maneira diferente. Mais ou menos no mesmo momento em que o enxame de Brawley entrou em sua fase de aceleração, quando a taxa começou a subir de 22 para 33 eventos por hora e o teto de magnitude ultrapassou 4,5, o Sol produziu um evento significativo próprio. Uma Flare Solar classe M5,7 entrou em erupção na superfície solar, acompanhada por uma ejeção de massa coronal e um forte burst de rádio. A coincidência temporal entre uma atividade solar importante e um enxame sísmico, acelerando em uma das falhas mais monitoradas do planeta, imediatamente chamou atenção na internet. E honestamente, eu entendo por quê. A narrativa é poderosa. O Sol e a Terra conectados em uma cadeia cósmica de causa e efeito. A Flare Solar acima, os terremotos abaixo. Parece o tipo de história que nosso cérebro naturalmente quer unir. Mas aqui eu preciso ser extremamente preciso, porque os dados contam uma história muito menos cinematográfica e muito mais rigorosa. A principal hipótese usada para tentar conectar atividade solar e terremotos envolve perturbações geomagnéticas. A ideia seria que uma ejeção de massa coronal alteraria o campo magnético terrestre, induzindo correntes elétricas na crosta capazes de modificar tensões tectônicas ou pressão de fluidos em zonas de falha. À primeira vista, isso parece fisicamente plausível. O problema é que os dados não sustentam essa hipótese neste caso. Os índices geomagnéticos, como o índice Kp e o índice DST, utilizados para medir perturbações reais no campo magnético terrestre, estavam baixos durante o período de aceleração máxima do enxame. A ejeção de massa coronal ainda nem havia alcançado a Terra quando o enxame já operava próximo do seu pico de atividade. Não existia tempestade geomagnética significativa em andamento durante a janela crítica. O campo magnético terrestre, por praticamente todas as medições disponíveis, permaneceu relativamente calmo. E além do problema temporal, existe também o problema energético. As perturbações magnéticas produzidas mesmo pelas tempestades geomagnéticas mais intensas liberam energia na crosta em escalas muitas ordens de magnitude menores do que aquelas necessárias para desencadear rupturas tectônicas do tamanho que estamos observando aqui. Pesquisadores que analisaram sistematicamente catálogos sísmicos globais, comparando terremotos com registros de atividade solar, encontraram correlações extremamente fracas, quando encontraram alguma. E muitas dessas correlações sofreram críticas metodológicas severas. O consenso científico atual, que não é unanimidade absoluta, mas é esmagadoramente dominante, sustenta que não existe mecanismo causal robusto conectando a atividade solar à ativação de terremotos na escala observada neste enxame. Então, o que podemos afirmar honestamente? A Flare Solar aconteceu. A coincidência temporal com o enxame é real. E vale a pena mencioná-la justamente porque esse tipo de coincidência costuma alimentar ciclos de desinformação. E eu sinceramente acredito que uma das funções mais importantes da comunicação científica hoje é enfrentar essas narrativas diretamente com dados, em vez de simplesmente ignorá-las. Mas o enxame de Brawley precisa ser interpretado com base em seus próprios méritos sismológicos, na taxa de eventos, nas magnitudes, nas profundidades, na distribuição espacial e, acima de tudo, na direção da migração. Esses são os sinais que realmente irão determinar o que este evento representa. O Sol, nesta história específica, é apenas um espectador espetacular. Parte 12. A narrativa da convergência energética. A Flare Solar não surgiu sozinha. Ela rapidamente foi incorporada a uma narrativa muito maior que circula há anos em comunidades focadas em terremotos, vulcanismo e fenômenos planetários. Uma teoria que podemos chamar de estrutura de convergência energética. O argumento costuma funcionar mais ou menos assim. Quando múltiplos sistemas energéticos, flares solares, terremotos profundos em regiões distantes, atividade vulcânica simultânea
e enxames sísmicos superficiais ocorrem dentro de uma mesma janela temporal, isso representaria uma convergência significativa de forças planetárias. E essa convergência indicaria risco elevado de um grande evento sísmico global. Quero abordar isso seriamente, não de forma arrogante ou debochada, porque muitas pessoas que acreditam nesse tipo de narrativa realmente acompanham dados geofísicos com atenção genuína. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. O impulso de procurar conexões entre grandes eventos energéticos não é irracional. Na verdade, a ciência inteira nasceu exatamente dessa tendência humana de procurar padrões. Muitas das maiores descobertas científicas surgiram porque alguém percebeu uma correlação aparentemente improvável, antes mesmo de existir um mecanismo capaz de explicá-la. O problema da narrativa da convergência energética não está no impulso de procurar conexões. Está na ausência de um mecanismo físico plausível. Os sistemas energéticos agrupados nessa narrativa estão separados por distâncias gigantescas. Dezenas de milhares de quilômetros no caso de terremotos profundos distantes, e aproximadamente 150 milhões de quilômetros no caso do Sol. A Terra não funciona como um único corpo ressonante transmitindo energia coerentemente através dessas escalas. Ela é um sistema geológico complexo, estratificado e altamente dissipativo. Energia tectônica se perde rapidamente com distância, através de absorção, dispersão e deformação interna. Um terremoto magnitude 7 em Tonga não transfere energia mecânica significativa para uma falha no sul da Califórnia. Uma ejeção de massa coronal interagindo com a magnetosfera não transfere tensão tectônica relevante para uma falha localizada a 13 quilômetros de profundidade no Vale Imperial. O orçamento energético simplesmente não fecha. E aqui aparece algo muito interessante sobre a própria mente humana. Nós somos extraordinariamente bons em encontrar padrões, mas também somos extraordinariamente propensos a enxergar padrões que não existem, a perceber sinais dentro do ruído estatístico. Quando múltiplos eventos raros acontecem próximos no tempo, nosso cérebro automaticamente tenta conectá-los em uma narrativa coerente. Mas coincidência temporal não é prova de causalidade física. O que realmente determinará se este enxame é um pré-abalo, um evento de concentração de tensão ou apenas mais uma sequência rotineira de Brawley, não é o número de coisas acontecendo no planeta ou no sistema solar esta semana. É uma única pergunta. A tensão está migrando para o norte? Um critério, uma direção, um teste. Parte 13. O pano de fundo sísmico global. Enquanto o enxame de Brawley acelerava, o registro sísmico global também esteve relativamente ativo. Eventos em Tonga, Papua Nova Guiné, Japão e Ilhas Salomão produziram terremotos significativos nos últimos dias, alimentando ainda mais a narrativa de convergência energética que acabamos de discutir. E vale a pena abordar isso rapidamente, porque a maneira como o público interpreta o enxame de Brawley está sendo fortemente influenciada por essa impressão de atividade sísmica global elevada. A Terra produz entre aproximadamente 12.000 e 14.000 terremotos magnitude 2 ou superior por ano. Esses eventos se distribuem de maneira extremamente desigual ao longo das fronteiras tectônicas do planeta. Dentro de qualquer janela de 2 dias, é estatisticamente esperado que múltiplas regiões do Anel de Fogo do Pacífico, incluindo Tonga, Japão, Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, apresentem atividade sísmica relevante ao mesmo tempo. Esses eventos não estão mecanicamente conectados ao enxame de Brawley de uma forma significativa. Eles representam sistemas tectônicos independentes, operando em seus próprios ciclos de acúmulo e liberação de tensão. Agrupamentos temporais de terremotos globais acontecem regularmente sem indicar uma causa comum ou uma sincronização planetária coordenada. E eu acho importante reforçar isso porque nosso cérebro naturalmente interpreta a simultaneidade como conexão, mas a simultaneidade, por si só, não possui poder explicativo. O enxame de Brawley é significativo não porque a atividade sísmica global esteja elevada. Ele é significativo por causa da sua localização específica, da sua geometria específica, do seu comportamento específico e da sua relação específica com a seção Coachella da falha de San Andreas. São esses fatores locais, não o pano de fundo global, que tornam as próximas 72 horas tão importantes. Parte 14. O agrupamento profundo de Fiji. Entre os eventos globais que começaram a ser associados ao enxame de Brawley,
Existe um caso particularmente interessante justamente porque ele não sustenta essa conexão. Estou falando do agrupamento de terremotos profundos na região de Fiji. Terremotos de foco profundo, definidos como eventos ocorrendo abaixo de 300 quilômetros de profundidade, acontecem dentro de placas oceânicas em subducção. São terremotos que podem ocorrer a mais de 600 quilômetros de profundidade, alcançando a chamada zona de transição entre o manto superior e inferior. Um agrupamento com mais de 500 eventos profundos na região de Fiji é cientificamente fascinante. Ele revela detalhes importantes sobre a dinâmica tectônica do sistema de subducção Tonga-Kermadec. Mas ele não possui conexão mecânica relevante com a sismicidade superficial do sul da Califórnia. As mudanças de tensão geradas por terremotos tão profundos permanecem amplamente confinadas dentro da própria placa em subducção. Elas não viajam intactas através de milhares de quilômetros de manto terrestre até chegar ao Vale Imperial. As ondas sísmicas se propagam globalmente, claro. Sismômetros ao redor do mundo registram terremotos profundos em Fiji. Mas ondas sísmicas transitórias não são a mesma coisa que transferência permanente de tensão tectônica. Uma vibração temporária passando pela crosta não equivale a carregar mecanicamente uma falha distante até o ponto de ruptura. E essa diferença é absolutamente fundamental. O agrupamento profundo de Fiji é uma curiosidade geofísica interessante. A migração do enxame de Brawley em direção ao norte seria um sinal tectônico operacional. São categorias completamente diferentes de fenômeno. Parte 15. A anomalia de Haida Gwaii. Existe, no entanto, uma anomalia real deste período que merece um tratamento mais cuidadoso. E ela vem de um lugar completamente diferente do Pacífico. Haida Gwaii, o arquipélago localizado ao largo da costa norte da Colômbia Britânica. Durante o período de aceleração do enxame de Brawley, um alerta de tsunami foi emitido para a região de Haida Gwaii, sem que um terremoto causador claramente identificado aparecesse imediatamente nos registros sísmicos. Os sistemas de monitoramento detectaram algo. O alerta foi acionado, mas nenhum grande terremoto óbvio apareceu inicialmente nos dados para justificar o evento. O alerta acabou sendo cancelado sem tsunami significativo atingindo terra. As explicações propostas incluíram atraso no processamento dos dados, anomalias instrumentais e até a possibilidade de um deslizamento submarino, capaz de gerar ondas sem produzir forte assinatura sísmica. E aqui está o motivo pelo qual isso é interessante. Não porque exista conexão direta com Brawley, quase certamente não existe, mas porque esse episódio nos lembra de algo extremamente importante. Nossos sistemas de monitoramento, por mais sofisticados que sejam, continuam sendo imperfeitos. Anomalias de dados acontecem. Erros instrumentais acontecem. Catálogos sísmicos incompletos acontecem. Isso faz parte da realidade de operar redes globais de monitoramento em tempo real. E eu considero isso uma lembrança extremamente saudável de humildade científica. Porque os mesmos sistemas que irão nos dizer se o enxame de Brawley começou ou não a migrar para o norte são sistemas construídos por seres humanos, operados por seres humanos e sujeitos às limitações inevitáveis de qualquer tecnologia observacional. Eles são extraordinariamente bons, mas não são perfeitos. E isso importa para a forma como interpretamos esta janela de 72 horas. O sinal que estamos procurando, migração direcional para o norte nos dados sísmicos de Brawley, é real e detectável. A infraestrutura sísmica da Califórnia é uma das melhores do planeta. Mas a anomalia de Haida Gwaii serve como lembrete de que dados em tempo real sempre carregam algum grau de incerteza. Estamos observando sistemas complexos através de instrumentos falíveis. Quando essa janela terminar e os dados apontarem uma direção mais clara, essa conclusão será forte, mas nunca absolutamente perfeita. E o sinal decisivo continuará sendo o comportamento do próprio enxame de Brawley. Não algo acontecendo em Fiji. Não algo acontecendo na Colômbia Britânica. E certamente não algo acontecendo na superfície do Sol. Parte 16. Cenário 1. O enxame morre silenciosamente. Vamos começar pelo cenário mais provável. Não porque seja o mais dramático, mas porque a honestidade científica exige começar pelas taxas base. Em qualquer área onde os eventos mais importantes também sejam os mais raros, existe uma tendência natural de focar nos extremos mais assustadores. Nos cenários mais vívidos, mais catastróficos, mais emocionalmente poderosos. Resistir a essa tendência não é pessimismo.
É rigor científico, e a taxa base aqui é bastante clara. Historicamente, o resultado mais comum para enxames sísmicos na zona de Brawley é relativamente benigno. O enxame atinge um pico. A taxa de eventos, que atualmente subiu para aproximadamente 33 terremotos por hora, se estabiliza e depois começa lentamente a cair. O teto de magnitude para de subir. Nenhum evento aparece ao norte do agrupamento atual. O intervalo entre os dois agrupamentos permanece intacto. A propagação espacial não ocorre. E ao longo de dias, ou talvez semanas, a atividade retorna gradualmente aos níveis normais da região. Esse é de longe o resultado mais comum historicamente. E aqui existe um detalhe extremamente importante que muitas pessoas intuitivamente entendem errado. Mais terremotos nem sempre significam mais perigo. Os aproximadamente 400 pequenos eventos registrados representam, de fato, uma liberação real, embora modesta, de tensão tectônica. A crosta realizou trabalho mecânico. Parte da deformação acumulada foi convertida em pequenos deslizamentos distribuídos ao longo de múltiplos segmentos de falha. Em outras palavras, dentro da própria área do enxame, parte da tensão já foi parcialmente reorganizada e liberada. Isso não significa que o risco desapareceu. Muito menos significa que a falha de San Andreas ficou segura, mas significa que enxames podem funcionar como mecanismos de dissipação local de energia. E é justamente isso que torna a interpretação sísmica tão contraintuitiva. Porque um enxame intenso pode representar tanto escalada quanto estabilização local. Tudo depende da direção da transferência de tensão. E aqui entra um conceito extremamente importante chamado viés retrospectivo. Se este enxame terminar silenciosamente, o que continua sendo o cenário mais provável, muitas pessoas olharão para trás e concluirão que toda a atenção dada ao evento foi exagerada. Dirão que cientistas estavam alarmando desnecessariamente, que observadores estavam vendo ameaça onde havia apenas atividade sísmica normal. Mas essa conclusão seria incorreta, porque os dois critérios já atingidos, aceleração da taxa e aumento progressivo das magnitudes, são sinais reais, quantitativos, mensuráveis e historicamente relevantes. O fato de o terceiro critério talvez não se confirme não transforma os dois primeiros em ruído. Eles significaram exatamente o que significavam quando apareceram nos dados. A aceleração foi real. O aumento do teto de magnitude foi real. As profundidades de 13 a 16 quilômetros foram reais. O framework diagnóstico funcionou exatamente como deveria funcionar. Ele identificou uma sequência potencialmente significativa. Definiu antecipadamente quais sinais confirmariam a preocupação e quais sinais a descartariam. E então esperou os dados responderem. Isso não é alarmismo. Isso é ciência funcionando corretamente. Ciência funcionando da maneira como deveria funcionar. Formulando hipóteses testáveis e depois confrontando essas hipóteses com observações reais, em vez de escolher conclusões antecipadamente e selecionar apenas os dados que parecem confirmá-las. Se a migração para o norte não acontecer, isso não significa que o framework falhou. Significa exatamente o contrário. O sistema diagnóstico funcionou. Porque um teste útil não é aquele que sempre produz resultado positivo. É aquele que consegue distinguir corretamente quando um sinal é relevante e quando não é. E se este enxame realmente morrer silenciosamente, isso ainda deixará informações extremamente valiosas sobre o estado atual do sistema tectônico. Talvez o intervalo entre os dois agrupamentos funcione de fato como uma barreira mecânica real. Talvez exista algo na geometria daquela região capaz de impedir a propagação da tensão para o norte. Ou talvez a energia disponível neste enxame simplesmente não seja suficiente para transformar uma sequência local em um evento regional de transferência de tensão. Ou talvez a própria segmentação tectônica da zona de Brawley imponha limites naturais à propagação sísmica. Cada uma dessas possibilidades melhora nossa compreensão sobre o comportamento atual da falha de San Andreas do Sul. E eu considero isso uma das partes mais importantes da ciência sísmica moderna. Mesmo quando nada acontece, algo foi aprendido. Todo enxame registrado em Brawley, incluindo aqueles que terminaram silenciosamente, ajudou a construir o catálogo histórico que hoje permite aos cientistas reconhecer padrões, estabelecer limites diagnósticos e interpretar sequências como esta. O catálogo não é apenas um arquivo. Ele é o próprio instrumento científico. E este enxame, independentemente de como termine,
acabará se tornando parte desse instrumento para os pesquisadores que analisarão a próxima sequência no futuro. Se as próximas 72 horas terminarem com desaceleração da taxa, estabilização das magnitudes e ausência de migração, então teremos adicionado mais um ponto importante ao registro histórico da região e continuaremos observando, porque a seção Coachella continuará lá, travada, acumulando tensão, carregando 326 anos de deformação tectônica armazenada. O fim silencioso deste enxame não altera essa matemática. Significa apenas que este talvez não tenha sido o episódio que resolveu essa tensão acumulada. Talvez o próximo seja, ou o seguinte. A observação não termina apenas porque esta janela terminou sem desastre. Ela continua porque a falha continua, indiferente ao nosso alívio, continuando silenciosamente a construir a próxima pergunta tectônica que ainda não foi respondida. Parte 17, cenário 2, tensão sem ruptura. Este segundo cenário recebe muito menos atenção pública, provavelmente porque ele é mais difícil de dramatizar. Não existe um grande momento cinematográfico, nenhum terremoto gigantesco, nenhuma ruptura visível cruzando cidades. Na verdade, este cenário talvez nem produza um grande terremoto no curto prazo. E ainda assim, pode ser um dos cenários mais importantes de todos, porque o cenário silencioso às vezes é justamente o mais perigoso. Neste caso, o enxame de Brawley não seria um precursor direto de ruptura na falha de San Andreas. Seria um sintoma de concentração regional de tensão tectônica. E essa diferença é muito mais importante do que parece à primeira vista. A diferença entre um precursor e um sintoma é a diferença entre uma faísca e um medidor de pressão. Um implica timing imediato, o outro implica carregamento contínuo. E carregamento contínuo é exatamente como os grandes terremotos acabam acontecendo. Aqui está o modelo conceitual essencial para entender isso. A crosta do sul da Califórnia não é uma estrutura estática esperando terremotos acontecerem. Ela está em movimento contínuo o tempo inteiro. As placas do Pacífico e da América do Norte estão constantemente acumulando tensão ao longo de uma rede gigantesca de falhas tectônicas distribuídas por centenas de quilômetros. Toda a ruptura sísmica que já aconteceu nessa região alterou permanentemente o campo regional de tensão. A crosta se lembra mecanicamente de tudo o que já aconteceu com ela. Quando um enxame como o atual ocorre, aproximadamente 400 eventos em 48 horas espalhados por múltiplos segmentos dentro de uma zona de 58 quilômetros, ele não apenas libera tensão localmente, ele reorganiza o campo regional de tensão. E essa reorganização segue leis físicas extremamente bem compreendidas da mecânica contínua. Algumas falhas ficam mais próximas da ruptura, outras ficam menos propensas a romper. Tudo depende da geometria das falhas envolvidas e da direção do campo regional de tensão. Isso não é aleatório, é física. E é exatamente aqui que entra o conceito central deste cenário: transferência de tensão de Coulomb. A transferência de tensão de Coulomb é o mecanismo físico que conecta o enxame de Brawley à seção Coachella da falha de San Andreas. Mesmo que nenhuma migração sísmica visível aconteça, mesmo que as próximas 72 horas terminem sem um único terremoto novo surgindo ao norte do agrupamento atual, mesmo que o enxame morra silenciosamente e o terceiro critério jamais seja oficialmente confirmado, a transferência de tensão ainda assim terá ocorrido, porque ela é física, não é opcional. Os terremotos de Brawley estão acontecendo principalmente em falhas dextrais orientadas para noroeste, consistentes com a geometria geral do sistema de San Andreas. E rupturas desse tipo tendem a transferir tensão de Coulomb positivamente para segmentos alinhados ao norte e ao sul. A seção Coachella está exatamente ao norte, na mesma tendência estrutural, com orientação tectônica compatível. Isso significa que ela provavelmente está recebendo um pequeno incremento positivo de tensão devido à atividade atual. Isso não é especulação vaga. É consequência direta da teoria elástica de deslocamentos tectônicos, um modelo físico testado em dezenas de sequências sísmicas ao redor do mundo. Traduzindo isso de forma simples, mesmo sem migração observável, o enxame atual quase certamente entregou um pequeno empurrão mecânico à falha de San Andreas do Sul. Não um grande empurrão, não algo capaz de desencadear imediatamente uma ruptura catastrófica, mas um incremento real. E aqui surge a pergunta realmente desconfortável.
Quanto um sistema já sobrecarregado consegue absorver antes que pequenos incrementos deixem de ser pequenos. A verdade brutal deste cenário é que nós não sabemos exatamente. Para calcular corretamente a transferência de tensão de Coulomb, seria necessário reconstruir em detalhes a geometria tridimensional de centenas de pequenas rupturas individuais dentro do enxame atual. Seria necessário conhecer os planos de falha exatos, os deslocamentos em cada superfície e as propriedades mecânicas detalhadas da crosta entre Brawley e Coachella. Parte dessas informações pode ser estimada. Parte permanece altamente incerta. O resultado final inevitavelmente possuiria barras de erro enormes. Mas existe algo que podemos afirmar com confiança razoável. A direção da transferência de tensão aponta para a seção Coachella. E o sinal dessa transferência é positivo. Ou seja, ela favorece ruptura em vez de inibi-la. Neste cenário, o sinal mais importante talvez não apareça nas próximas 72 horas. Talvez apareça nas próximas semanas ou meses. O que os pesquisadores passariam a observar seria a microsismicidade diretamente sobre a própria falha de San Andreas, especialmente na seção Coachella. Pequenos terremotos quase imperceptíveis ao público. Eventos que individualmente não chamariam atenção alguma, mas que, estatisticamente, poderiam indicar aumento gradual da tensão regional após o enxame de Brawley. E é exatamente isso que torna este cenário tão inquietante. Ele não possui resolução limpa, nenhum grande terremoto, nenhuma conclusão clara, nenhum fim evidente para a narrativa. O enxame desacelera. A atividade retorna ao normal. O ciclo de notícias segue em frente. Mas o estado interno da falha talvez tenha mudado discretamente. Talvez a seção Coachella esteja agora fracionalmente mais próxima da ruptura do que estava antes do início deste enxame. Não dramaticamente mais próxima. Não detectavelmente mais próxima com a tecnologia atual, mas mecanicamente mais próxima em um sentido físico real. E em uma falha que já acumula 326 anos de tensão tectônica, até mesmo pequenos incrementos podem importar. Porque uma falha operando dentro do seu ciclo normal ainda possui margem. A seção Coachella talvez não tenha mais tanta margem assim. Esse é o verdadeiro peso psicológico de uma falha atrasada. Cada novo incremento de tensão, vindo do movimento contínuo das placas tectônicas, de terremotos vizinhos ou de enxames regionais como este, recai sobre um sistema que talvez esteja cada vez mais perto do próprio limite mecânico. E eu acho que isso nos ensina algo muito importante sobre como enxergamos risco geológico. Grandes desastres raramente começam apenas com um único evento isolado. Muitas vezes eles representam o resultado final de milhares de pequenos incrementos acumulados silenciosamente ao longo de séculos, até que a matemática tectônica finalmente deixa de permitir. Equilíbrio. Parte 18, o caminho do pré-abalo. Este é o cenário que ninguém gosta de dizer em voz alta. Este é o cenário discutido em linguagem extremamente cuidadosa nos artigos científicos. O cenário sobre o qual gestores de emergência pensam em reuniões privadas. O cenário que os sismólogos abordam com um tipo muito específico de cautela disciplinada, porque eles sabem exatamente quão destrutivo pode ser um falso alarme e exatamente quão catastrófico pode ser ignorar um sinal real. Então vamos dizer isso claramente. Existe uma possibilidade real, pequena, mas real, de que o enxame atual de Brawley seja uma sequência de pré-abalos, que os aproximadamente 400 terremotos das últimas 48 horas, com sua taxa acelerando e seu teto de magnitude subindo progressivamente, não sejam o evento principal, mas sim a abertura do evento principal. A possibilidade de que o terceiro critério, migração para o norte em direção ao Mar de Salton e a falha de San Andreas, seja confirmado nas próximas 24 a 48 horas, e que a sequência culmine em um terremoto significativo sobre uma falha que está acumulando energia há mais tempo do que os Estados Unidos existem como país. Agora preciso imediatamente colocar isso em contexto, porque contexto aqui não é detalhe secundário. É a diferença entre análise científica e alarmismo. A probabilidade de que qualquer enxame sísmico seja realmente uma sequência de pré-abalos costuma ficar, dependendo da metodologia e da região analisada, entre aproximadamente 5% e 10%. Pare um instante e absorva isso corretamente. Isso significa que, em média,
19 de cada 20 enxames não levam a um grande terremoto posterior. A grande maioria simplesmente nasce, evolui, atinge o pico e desaparece. Sem grande ruptura posterior, sem desastre, sem manchete histórica. Esse é o ponto de partida estatístico. A taxa base. E taxas base existem por um motivo. Elas representam a experiência acumulada após observar milhares de enxames ao redor do planeta. Então, qualquer preocupação com a hipótese de pré-abalo deve ser mantida dentro de uma estrutura racional. Monitoramento cuidadoso, atenção elevada, mas não pânico. Qualquer pessoa dizendo que um grande terremoto é certo ou iminente, neste momento simplesmente não está interpretando corretamente a ciência. Mas existe uma ressalva extremamente importante. O caso de Brawley não pertence ao conjunto médio de enxames sísmicos globais. Este não é um enxame genérico em uma falha genérica. Ele está ocorrendo exatamente entre a falha imperial e a seção Coachella da falha de San Andreas do Sul. Uma seção travada há 326 anos, muito além do seu intervalo médio esperado de recorrência. E contexto modifica probabilidades. Sempre modifica. A zona de Brawley possui características muito específicas que tornam a hipótese de pré-abalo mais relevante aqui do que seria na maioria dos outros enxames sísmicos do planeta. Primeiro, localização. O enxame está ocorrendo ao lado de uma falha potencialmente sobrecarregada. Segundo, histórico tectônico. O sistema regional já produziu terremotos grandes anteriormente. Evidências geológicas mostram que rupturas em cascata aconteceram nesta região ao longo da história tectônica. Terceiro, os próprios sinais atuais do enxame. A aceleração da taxa de eventos. O aumento progressivo das magnitudes. As profundidades entre 13 e 16 quilômetros. Tudo isso já cruzou 2 dos 3 limites diagnósticos utilizados para diferenciar atividade rotineira de sequências potencialmente importantes. 2 de 3 não é um detalhe trivial. É o sistema dizendo, preste atenção. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O precedente histórico mais relevante para este cenário talvez seja o terremoto de El Mayor Cucapá, em 2010. Um terremoto magnitude 7,2 ocorrido no norte da Baja Califórnia, México. Um evento gigantesco que causou danos severos no Vale de Mexicali e produziu deformações significativas em toda a região. Antes do terremoto principal, houve atividade sísmica precursora. Na época, ela parecia apenas mais um enxame em uma região tectonicamente ativa. Somente depois do grande terremoto, os pesquisadores perceberam retrospectivamente que aquela sequência havia sido um conjunto de pré-abalos. E aqui aparece uma das armadilhas epistemológicas mais importantes de toda a sismologia. Pré-abalos não se anunciam como pré-abalos. Eles chegam aos dados parecendo exatamente iguais aos enxames que nunca levam a nada maior. E isso é profundamente desconfortável do ponto de vista científico, porque significa que, em tempo real, os pesquisadores observam praticamente os mesmos sinais, tanto em sequências benignas quanto em sequências potencialmente perigosas. A diferença normalmente só fica clara depois que o sistema já escolheu seu caminho. Depois que a crosta já decidiu se continuará dissipando tensão localmente ou se irá transferi-la para algo maior. É exatamente por isso que a migração para o norte importa tanto neste momento, porque ela seria um dos poucos sinais observacionais capazes de distinguir, em tempo real, um enxame comum de uma sequência potencialmente precursora. Se novos eventos começarem a surgir sistematicamente ao norte da fronteira atual do enxame, avançando em direção ao Mar de Salton, aproximando-se da seção Coachella, então o cenário de pré-abalo deixará de ser apenas uma possibilidade estatística abstrata. Ele ganhará suporte físico observável, não prova definitiva, nunca prova definitiva, mas suporte observacional forte o suficiente para alterar seriamente a interpretação operacional do evento. E eu acho importante dizer algo aqui que raramente aparece nas manchetes. O verdadeiro trabalho da ciência sísmica não é prever terremotos como em filmes de Hollywood. É gerenciamento de incerteza. Os pesquisadores não estão tentando alcançar certeza absoluta. Eles estão tentando reduzir o espaço de possibilidades à medida que novos dados chegam. Cada hora adicional de atividade sísmica fornece novas informações. Cada novo terremoto muda ligeiramente o modelo probabilístico. Cada alteração na distribuição espacial da atividade reescreve parcialmente a interpretação do sistema. A ciência funciona exatamente assim, incrementalmente, pacientemente.
mesmo quando o sistema observado é violento. Parte 19. O cenário mais perigoso de todos. Existe um último cenário que quase nunca recebe atenção pública porque ele é simultaneamente o menos provável e o mais destrutivo. O cenário de ruptura em cascata. Neste modelo, o enxame de Brawley não apenas transfere tensão para a seção Coachella. Ele ajuda a iniciar uma sequência de ruptura conectada, envolvendo múltiplos segmentos do sistema de San Andreas. Para entender por que isso importa tanto, precisamos voltar rapidamente ao terremoto de Fort Tejon, em 1857. Aquele evento não rompeu apenas um pequeno trecho isolado de falha. Ele percorreu aproximadamente 350 quilômetros do sistema de San Andreas. Uma ruptura em cascata, atravessando múltiplos segmentos tectônicos conectados. É exatamente isso que torna os grandes terremotos tão perigosos. Falhas não precisam permanecer confinadas a um único segmento. Quando a tensão é suficientemente alta e a geometria permite transferência eficiente de ruptura, um segmento rompendo pode desencadear o próximo, que desencadeia o seguinte, e assim por diante. É um efeito dominó tectônico. E aqui está o detalhe realmente inquietante. Modelos paleossísmicos sugerem que algumas rupturas históricas do sistema de San Andreas podem ter começado justamente em regiões próximas ao extremo sul da falha, antes de se propagarem para o norte. Ou seja, a direção que estamos observando agora não é aleatória. Ela corresponde à própria arquitetura histórica de propagação do sistema tectônico. Agora deixe-me ser extremamente claro novamente. Não existe evidência atual de que uma ruptura em cascata esteja começando. Nenhuma. O enxame atual continua relativamente moderado em magnitude. Nenhum grande evento ocorreu. Nenhuma ruptura principal apareceu na falha de San Andreas. Estamos discutindo um cenário extremo de baixa probabilidade. Mas baixa probabilidade não significa probabilidade zero. E ignorar completamente cenários de baixa probabilidade, porém altíssimo impacto, seria cientificamente irresponsável. É exatamente por isso que o sul da Califórnia investe tantos recursos em monitoramento sísmico contínuo. Porque o custo de perder o início de uma sequência de ruptura real seria incomparavelmente maior do que o custo de acompanhar cuidadosamente enxames que acabam não evoluindo. Existe também uma lição muito importante escondida aqui sobre como sociedades modernas convivem com riscos naturais. A maioria dos grandes desastres naturais não é perigosa apenas por causa da física envolvida. Eles são perigosos porque seres humanos constroem civilizações inteiras em cima de sistemas geológicos ativos e depois lentamente esquecem que esses sistemas continuam ativos. 326 anos de silêncio é tempo suficiente para múltiplas gerações nascerem, viverem e morrerem, acreditando que o silêncio representa estabilidade permanente. Mas falhas tectônicas não operam em escalas humanas. Elas operam em escalas acumulativas de energia. O silêncio não significa ausência de processo. Às vezes significa exatamente o contrário. Às vezes significa que o processo continua acumulando força abaixo do limiar da percepção humana, até o momento em que deixa de permanecer abaixo desse limiar. Parte 20. O que os cientistas estarão observando agora. Nas próximas 72 horas, praticamente toda a interpretação deste enxame dependerá de um conjunto relativamente pequeno de sinais observacionais. E isso é algo que eu considero extremamente fascinante na ciência moderna. Porque apesar de toda a complexidade matemática, todos os modelos computacionais e toda a instrumentação avançada, a pergunta central ainda se resume a algo surpreendentemente simples. Para onde a atividade está indo? Os pesquisadores estarão observando 5 sinais principais. Primeiro, a taxa de eventos. O enxame continuará acelerando além das atuais aproximadamente 33 ocorrências por hora, ou a curva começará a desacelerar. A evolução da taxa é uma das formas mais diretas de medir se o sistema está acumulando instabilidade ou dissipando energia. Segundo, o teto de magnitude. Os eventos permanecerão abaixo de magnitude 4,7? Ou o sistema cruzará o próximo degrau da escada de escalada sísmica e produzirá um magnitude 5? Esse limite importa porque um evento magnitude 5 alteraria de forma muito mais significativa o campo regional de tensão. Terceiro, profundidade. Os terremotos continuarão concentrados na faixa atual de aproximadamente 13 a 16 quilômetros? Ou a atividade começará a migrar verticalmente dentro da crosta?
Mudanças sistemáticas de profundidade podem indicar alteração no mecanismo dominante do enxame. Quarto, geometria espacial. O intervalo entre os dois agrupamentos permanecerá intacto? Ou novos eventos começarão a preencher o vazio? Essa talvez seja uma das variáveis mais importantes de todas, porque a maneira como o sistema se organiza espacialmente irá revelar muito sobre sua estrutura mecânica interna. Mas o quinto sinal continua sendo o mais importante. Migração para o norte. Tudo volta para isso. Se o centroide da atividade sísmica começar a avançar progressivamente em direção ao Mar de Salton e à seção Coachella da falha de San Andreas, então a interpretação do enxame mudará imediatamente. Não porque isso garanta um grande terremoto, mas porque confirmaria que a tensão está realmente sendo transferida ao longo do corredor tectônico esperado. E esse seria exatamente o terceiro critério diagnóstico que ainda permanece em aberto. Parte 21. O peso da incerteza. Existe algo profundamente desconfortável sobre observar sistemas naturais complexos em tempo real, especialmente sistemas capazes de produzir consequências tão enormes, porque a mente humana naturalmente deseja conclusões rápidas. Queremos saber imediatamente se devemos nos preocupar ou relaxar. Queremos certeza. Mas a ciência sísmica raramente oferece certeza em tempo real. Ela oferece probabilidades em evolução. Ela oferece sinais incompletos. Ela oferece estruturas diagnósticas que se tornam mais confiáveis conforme os dados aumentam. E, honestamente, eu acho que isso ensina uma lição muito importante sobre a própria natureza da ciência. A ciência não é uma máquina de certezas absolutas. Ela é um método para reduzir incertezas progressivamente sem fingir que elas desapareceram completamente. Neste momento, ninguém pode afirmar honestamente que o enxame de Brawley irá desencadear algo maior. E ninguém pode afirmar honestamente que isso está definitivamente descartado. Os dados atuais sustentam ambas as possibilidades em diferentes graus. E é exatamente isso que torna as próximas 72 horas tão importantes, porque este é um daqueles raros momentos em que a Terra ainda não revelou qual caminho irá escolher. Estamos observando o sistema literalmente enquanto ele decide. Talvez o enxame desacelere. Talvez o teto de magnitude estabilize. Talvez a migração nunca apareça. Talvez tudo termine como mais uma sequência importante, porém contida, dentro do histórico sísmico da zona de Brawley. Esse continua sendo o cenário mais provável. Mas talvez não. Talvez a atividade continue escalando. Talvez o intervalo entre os agrupamentos se rompa. Talvez a migração para o norte finalmente apareça nos mapas sísmicos em tempo real. Talvez este seja um daqueles momentos que só entendemos plenamente depois que já passaram. E é exatamente isso que torna a observação científica tão importante. Não o medo, não o sensacionalismo, mas a disposição de olhar atentamente para os dados enquanto a história ainda está sendo escrita. Parte 22. A verdadeira questão por trás de tudo isso. No fundo, este enxame nunca foi apenas sobre 400 terremotos em 48 horas. Também não foi apenas sobre a zona sísmica de Brawley, nem mesmo apenas sobre a falha de San Andreas. A verdadeira questão sempre foi algo muito maior. Quanto estresse um sistema natural consegue acumular antes de finalmente perder a capacidade de permanecer em equilíbrio? Essa pergunta vale para falhas tectônicas, vale para vulcões, vale para geleiras, vale até para sistemas climáticos. A natureza frequentemente parece estável até o momento em que deixa de parecer. E quando a transição finalmente acontece, ela quase sempre parece súbita para quem observa da superfície. Mas a realidade física normalmente é diferente. A transição vinha sendo construída silenciosamente há muito tempo. 326 anos de silêncio na seção Coachella talvez pareçam estabilidade para a escala de uma vida humana. Mas geologicamente isso pode representar exatamente o oposto. Pode representar um sistema acumulando deformação elástica muito além do seu comportamento médio histórico. E o enxame atual de Brawley, independentemente de como termine, é um lembrete poderoso de que essa acumulação continua ativa. A Terra abaixo do sul da Califórnia não está parada. Nunca esteve. E nunca estará. Parte 23, a lição mais importante. Existe uma tendência muito humana de enxergar terremotos apenas como desastres, como eventos isolados de destruição. Mas, do ponto de vista científico, terremotos também são mensagens. Eles são a crosta terrestre revelando onde a tensão está concentrada, mostrando onde energia está sendo armazenada, mostrando como a própria arquitetura interna do planeta
continua em movimento constante, mesmo quando tudo parece quieto na superfície. E eu acho que existe algo quase filosófico nisso, porque a maior parte dos processos mais importantes da Terra acontece invisivelmente, lentamente, abaixo da escala da percepção humana cotidiana. As placas tectônicas se movem centímetros por ano. Falhas acumulam energia durante séculos. A crosta inteira se deforma silenciosamente, enquanto cidades inteiras vivem suas rotinas sem perceber nada. Então, de repente, um enxame aparece. 400 terremotos em 48 horas. E por um breve momento, conseguimos enxergar o mecanismo funcionando por baixo da superfície. Conseguimos ver a máquina tectônica respirando. Talvez este enxame desapareça silenciosamente nos próximos dias. Talvez se torne apenas mais uma entrada em um catálogo sísmico gigantesco. Mas mesmo assim, ele já cumpriu algo importante. Ele nos lembrou que o planeta não é estático, que estabilidade muitas vezes é apenas um intervalo temporário entre redistribuições de energia, e que ciência não existe para eliminar completamente a incerteza, mas para nos ajudar a enxergar melhor dentro dela. Parte 24, as próximas 72 horas. Neste momento, enquanto você está ouvindo isso, os sistemas de monitoramento sísmico do sul da Califórnia continuam atualizando dados em tempo real. Novos terremotos continuam entrando no catálogo. Os pesquisadores continuam observando os mapas. O centroide da atividade sísmica continua sendo recalculado. Os algoritmos continuam procurando sinais de migração. A história ainda não terminou. Talvez, quando estas 72 horas acabarem, o enxame já esteja claramente desacelerando. Talvez a interpretação mais preocupante já tenha sido descartada. Talvez a Terra escolha o caminho estatisticamente mais comum e simplesmente dissipe a tensão localmente. Ou talvez não. Talvez novos eventos apareçam ao norte. Talvez a direção da transferência de tensão finalmente se revele. Talvez o terceiro critério seja confirmado. Neste momento, ninguém sabe. E essa talvez seja a parte mais honesta de toda esta história. A ciência sísmica moderna é poderosa o suficiente para reconhecer padrões extremamente sutis dentro da crosta terrestre, mas ainda não é poderosa o suficiente para transformar incerteza em certeza absoluta. Então nós observamos, nós medimos, nós esperamos, e nas próximas 72 horas, a própria Terra irá responder à pergunta que os cientistas estão fazendo agora. O enxame de Brawley está morrendo? Ou está indo para algum lugar? Parte 25. A última coisa que precisamos entender. Existe uma razão pela qual eventos como este capturam tanto a atenção das pessoas. E não é apenas medo. É porque enxames sísmicos nos colocam diante de algo raro no mundo moderno. Um sistema natural gigantesco se revelando em tempo real, enquanto ainda não sabemos como a história irá terminar. Normalmente olhamos para desastres naturais de forma retrospectiva. O terremoto já aconteceu, a erupção já ocorreu, a inundação já atingiu as cidades. Então os cientistas voltam aos dados e reconstruem o que levou ao evento. Mas momentos como o atual são diferentes. Nós estamos observando o processo enquanto ele ainda está em aberto. Enquanto a crosta ainda está redistribuindo tensão. Enquanto os dados ainda estão mudando hora após hora. Enquanto a própria interpretação científica continua evoluindo em tempo real. E eu acho que isso nos obriga a confrontar algo extremamente importante sobre a relação entre humanidade e natureza. Nós construímos civilizações inteiras sobre a ilusão psicológica de estabilidade permanente. Cidades, rodovias, redes elétricas, sistemas de abastecimento. Milhões de pessoas vivendo suas rotinas diárias sobre falhas tectônicas que continuam acumulando energia abaixo delas sem parar. A maior parte do tempo, essa estabilidade parece real. Porque os processos geológicos operam lentamente demais para a percepção humana cotidiana. Mas eles nunca realmente param. A falha de San Andreas não dorme. Ela não acorda. Ela simplesmente continua acumulando deformação tectônica todos os dias. Quer estejamos pensando nela ou não. 326 anos de silêncio não interromperam esse processo. Só permitiram que mais energia fosse armazenada. E o enxame de Brawley é um lembrete de que sistemas tectônicos frequentemente revelam pequenos sinais antes de grandes reorganizações de tensão. Nem todos esses sinais levam a desastres. Na verdade, a maioria não leva, mas ignorar completamente os sinais também seria um erro. O equilíbrio correto está justamente entre esses extremos. Nem pânico irracional,
nem complacência absoluta. Apenas observação cuidadosa baseada em dados reais. E talvez essa seja a lição mais importante de toda esta história. Ciência não serve para transformar a natureza em algo totalmente previsível. Ela serve para aumentar gradualmente nossa capacidade de perceber padrões reais sem inventar padrões falsos. Ela serve para distinguir entre coincidência e causalidade, entre ruído e sinal, entre medo e evidência. O enxame de Brawley já nos mostrou algo real. Mostrou que a taxa de eventos acelerou. Mostrou que o teto de magnitude subiu. Mostrou que terremotos relativamente profundos começaram a ocorrer dentro de um corredor tectônico diretamente conectado à falha de San Andreas do Sul. Esses fatos são reais, mensuráveis, verificáveis. A única pergunta que permanece aberta é se a tensão continuará se movendo para o norte. E isso, finalmente, é algo que provavelmente começaremos a responder muito em breve. Talvez este vídeo envelheça rapidamente e o enxame desacelere silenciosamente nas próximas horas. Talvez os próximos mapas sísmicos já mostrem declínio claro da atividade. E, honestamente, espero que seja exatamente isso que aconteça. Mas talvez não. Talvez este seja um daqueles raros momentos em que estamos observando os primeiros sinais de uma reorganização tectônica muito maior. Neste momento, os instrumentos continuam registrando. Os mapas continuam mudando. Os pesquisadores continuam observando. E em algum lugar abaixo da depressão de Salton, rochas continuam acumulando, redistribuindo e liberando tensão enquanto o relógio das próximas 72 horas continua avançando. Nós saberemos mais em breve. Mas por enquanto, a Terra ainda não terminou de responder.